10h18. Guia de Saúde. Junho é o mês dedicado à conscientização sobre leucemia e anemia. É a campanha Junho Laranja. A gente vai falar sobre o assunto a partir de agora aqui no Guia de Saúde. Deste sábado está conosco ao vivo aqui no estúdio a médica hematologista a doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski. Acho que eu acertei, doutora. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia Natália, bom dia Maísa, bom dia ouvintes da CBN Anhanguera. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, doutora. Lembrando, ouvinte, que se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, o Junho Laranja, a gente está falando sobre leucemia, anemia, você já pode mandar aqui pra gente pelo WhatsApp 99687 0065, 99687 0065, ou se preferir ligar na nossa redação, deixar sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida pelo 3250-1429, 3250-1429, e é claro também interagir conosco pelas redes sociais, o @CBN Goiânia no Facebook, no X, antigo Twitter, e também no Instagram. Doutora, vamos começar falando um pouquinho da campanha Junho Laranja. Por que é tão importante que tenhamos essas campanhas ao longo do ano? São várias campanhas durante vários meses para lembrar a população, alertar, mesmo que a gente saiba, tenha conhecimento da doença, da prevalência, mas imagino que, de fato, assim, lembrar a população de fazer os exames, de ir ao especialista. Por que é tão importante campanhas como esta? Eu acho muito importante porque é muito comum as pessoas, na correria do dia a dia, negligenciarem, né, a própria saúde. Por exemplo, né, essa campanha agora é de anemia e leucemia. Então, a leucemia, ela não tem um sintoma específico, né? Então, as pessoas, às vezes, elas começam a sentir uma fraqueza e, às vezes, essa fraqueza vai se acentuando. Às vezes, a pessoa não consegue entender bem o que está acontecendo, acha que é só um cansaço comum, até que não, invariavelmente, evolui com alguma infecção. E aí, quando vai fazer os exames, que vai ver que a leucemia está presente, né? Embora a maioria das leucemias, que são as leucemias agudas, seja de curso muito rápido, é muito importante as pessoas entenderem que se elas não estão se sentindo bem, é muito importante fazer pelo menos um hemograma para entender o que está acontecendo ali, né? E não raro também, agora falando de anemia, às vezes a gente pega a anemia com níveis muito baixos porque a pessoa foi ignorando os sintomas e foi achando que estava tudo bem. Às vezes a gente poderia ter feito alguma ação antes de evoluir, por exemplo, com uma transfusão de sangue. Então, eu acho bom porque alerta as pessoas para saber que se algo não vai indo bem, elas têm que procurar auxílio mais rápido. Começar falando, então, da anemia. Quais são os principais tipos de anemia, doutora? E quais são os principais sintomas de alerta? A principal anemia, que é o carro-chefe, né, do consultório, é a anemia ferropriva. Mas é importante as pessoas saberem que se tem anemia, não é igual a tomar sulfato ferroso, que é o mais comum, né, até já é distribuído nos postos de saúde. Porque a anemia, ela é um sinal de que algo no organismo não vai bem. Então, quando um paciente chega a ter uma anemia, vamos supor, ainda que seja uma anemia ferropriva, que é a mais comum, geralmente a gente tem que tratar a causa, o que levou a isso. Por exemplo, é muito comum nas mulheres o hiperfluxo menstrual, né? A menstruação em grande quantidade. E em 10 mulheres que chegam no consultório com anemia, a gente pergunta, como é a sua menstruação? Ela vira e fala, minha menstruação é normal. E só que normal para uma são 3 dias, normal para outra são 10 dias, porque é uma coisa que a gente não conversa muito, né? Uma mulher com a outra. Então, por exemplo, então é sinal de que teria que, às vezes, se for esse o caso, controlar a menstruação e não só dar o remédio, né? Às vezes acha que é uma anemia ferropriva e a gente vai olhar, é uma carência de B12, aí tomou muito ferro, tomou ferro na veia desnecessariamente e a causa mesmo da anemia não foi tratada. Às vezes a anemia pode ser o primeiro sintoma de uma doença autoimune, pode ser o primeiro sintoma de um câncer que está oculto. Então, o mais importante que eu acho com relação à anemia é as pessoas saberem que a anemia mostra que algo no organismo não vai bem. Geralmente tem algo por trás que precisa de ser cuidado e que não pode ser deixado de lado. Simplesmente passar, o remédio é mais comum, é isso e pronto. E além dessa questão da menstruação, quais são os outros sinais que a anemia dá? A menstruação, na verdade, assim, a menstruação exagerada leva à anemia, né? Geralmente, a pessoa com anemia, ela não rende bem.
Então, ela não vai conseguir fazer suas atividades do dia a dia com a mesma disposição. Anemias mais graves, o paciente pode ter queda de cabelo, unha enfraquecida. Algumas pessoas têm vontade de comer gelo, terra, tijolo, arroz cru. Às vezes Eu achei que isso era mito. Não, é verdade. A anemia ferropriva acentuada dá essa vontade. Tem paciente que às vezes fala assim, doutor, eu passei na construção, deu vontade de pegar o tijolo e comer. E muito gelo, aquela pessoa que gosta de comer muito gelo, às vezes essa fissura por gelo também é carência de ferro, no caso da anemia ferropriva, né? E às vezes sensação de memória ruim, de mau rendimento no serviço, mau rendimento na academia, na sua atividade de exercícios físicos. Então, a anemia geralmente dá aquela sensação de corpo cansado, fatigado, de baixo rendimento, de fraqueza. Na criança, eu imagino que os sintomas sejam um pouquinho diferentes. Na criança é mais difícil de ver. Na criança é importantíssimo a mãe realmente estar fazendo exames regulares, porque as crianças já são normalmente muito ativas. Então, uma anemia para chegar a prostrar uma criança vai ser muito difícil. Eu tenho 3 filhos, né? E mesmo assim, com uma alimentação muito balanceada, é muito difícil a gente suprir todas as necessidades de ferro das crianças. Principalmente se tiver nascido prematuro. É muito importante a suplementação, nem que seja profilática, né? No caso das crianças. E a gente consegue identificar o problema, além desses sinais, eu imagino que tem a questão clínica, né? Mas só no hemograma a gente consegue identificar anemia? Ou às vezes nem no hemograma? Sim. A anemia instalada, ela vai ser vista no hemograma, com baixos níveis de hemoglobina e de hematócrito, né? O que a gente não vê no hemograma é, às vezes, o paciente pode não ter a anemia ainda e já ter uma carência de vitaminas. O hemograma pode ser normal e o paciente ter uma carência de ferro, ter uma carência de B12, ter uma carência de ácido fólico que ainda não se manifestou. Eu costumo brincar no consultório, no caso da anemia ferropriva, assim, é como se a gente tivesse o ferro de ir fazendo, como se fosse o café do dia a dia, que é aquele que fica lá no pozinho. Quando esse acaba, a gente vai lá na nossa dispensinha e pega mais para encher o potinho. Então, a anemia é quando acabou todo o ferro, já acabou aquele do potinho de usar no dia a dia e já acabou o estoque. Então, às vezes, a gente tá lá servindo o café para visita bonitinho, mas nosso estoque de ferro já foi. Então, aí que entra a importância da gente fazer os exames seriados e estar acompanhando os níveis de ferro, os níveis de B12, os níveis de ácido fólico, principalmente. Doutor, o que acontece, deixa eu me fazer entendível aqui, o que acontece no corpo humano, há essa deficiência, mas quando a pessoa tem anemia, por exemplo, acontece a deficiência, e o que acontece no corpo humano mesmo? Então, vamos, por exemplo, falar da B12, né, no caso. A B12, ela não faz parte só da formação da hemoglobina. Ela faz parte da condução da fibra nervosa. Então, não raro, a pessoa às vezes pode ter sintoma de depressão, achar que está deprimida e ela está com carência de B12. Inclusive, o ideal é não falar que uma pessoa está com depressão antes de dosar os seus níveis de B12, por exemplo. Tem pessoas que às vezes podem começar a sentir dormência, formigamento e ser só uma carência de B12. E a carência de ferro também, porque ela faz parte da formação da hemoglobina. Então, isso daí leva a uma melhor oxigenação do organismo. É como se o seu organismo trabalhasse sempre sobre uma demanda que ele não consegue acompanhar, porque falta aquela energia. Acho que assim ficou claro. Bom, lembrando que você, ouvinte, é o nosso convidado. A gente está falando aqui sobre anemia. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre leucemia também. A gente está no mês Junho Laranja, campanha Junho Laranja, de alerta à população sobre os riscos das doenças, incentiva a prevenção, ao diagnóstico precoce, tratamento adequado. Está conosco a médica hematologista, a doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski. Então, mande a sua pergunta aqui para a gente pelo 99687-0065, 99687-0065, ou ainda ligue na nossa redação no 3250-1429. Anemia, ou toda anemia, todos os tipos, tem cura, doutora? Tem cura. A anemia tem cura. A maioria das vezes, se for carência vitamínica, é muito fácil de curar e de resolver. E saber que sempre vai ter algo por trás. E é esse algo por trás da anemia que a gente tem que ir atrás. É um aumento de menstruação? É um sangramento de tubo digestivo, que às vezes a pessoa não sabe, às vezes tem que tirar um pólipo intestinal? É uma gastrite? Não, na verdade tem um lúpus por trás.
tem um câncer oculto. Então, o alerta é esse. A anemia tem cura, tem tratamento e tem cura, mas principalmente tem que ir atrás do que levou a isso. Bom, a gente vai continuar falando sobre leucemia no próximo bloco, depois Repórter CBN, mas para a gente abrir o assunto, eu acho que a pergunta que todo mundo, ou a maioria das pessoas se faz, principalmente quem é diagnosticado com anemia. A anemia pode virar leucemia, doutora? Essa é a pergunta mais frequente no consultório. Não, a anemia que a gente já tem uma causa definida, ela não vira leucemia. Apesar de ser um mito, isso surgiu um pouquinho também porque existe um tipo de anemia de idoso, que aí já é uma anemia que mostra que algo na medula não vai bem, que aí pode ser secundária a uma doença chamada mielodisplasia. Mas a anemia por carência de ferro, por carência de B12, por ácido fólico, uma anemia que a gente já identificou a causa, não, ela não vira leucemia. CBN Goiânia. Apresentação: Natália Lima e Maísa Martins. Guia de Saúde. 10h35, de volta com o Guia de Saúde deste sábado, hoje recebendo aqui no estúdio ao vivo a doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski, ela que é médica hematologista. Estamos conversando sobre a campanha Junho Laranja, alerta aí, um mês dedicado à conscientização sobre leucemia e também anemia. A gente começou a falar sobre a leucemia antes do repórter CBN, mas eu quero voltar aqui rapidamente, doutora, sobre a questão da anemia, sobre alimentação. O que é importante que a pessoa coma para não ter anemia, e aquela que tem também, é claro, fazer o tratamento, medicamentos, mas o que é importante também, de que forma ela precisa se alimentar? Importante ter uma alimentação balanceada, lembrando de comer vísceras, né? Fígado, moela, coração. Uma alimentação também com leite e derivados, ovos e vegetais verdes escuros, né? É muito comum as pessoas falarem, né, da beterraba. A beterraba, ela é mais rica em açúcar do que em ferro. Então, uma dieta rica em ferro seriam mais a carne vermelha, o fígado e os vegetais verdes escuros. Lembrando que no Brasil a gente tem a Ora Pronobis, que eu fui fazer uma pesquisa, é um dos vegetais que mais tem ferro, né, na natureza. E lembrando que o ferro dos vegetais, ele tem que ser processado no organismo para ele ser absorvido. Então, é um pouquinho mais difícil. Então, aí entraria os veganos, né, que teriam que ter uma ingesta um pouquinho maior, porque o ferro da carne, ele já é prontamente absorvido pelo organismo. E com relação a B12, seriam os ovos, também as carnes e os laticínios. E seria isso, uma dieta rica nesses alimentos. A senhora lembrou bem dos veganos, dos vegetarianos, eles precisam ter um olhar mais atento a isso, inclusive acompanhamento com um profissional para que não falte essas vitaminas, né? Exatamente. Às vezes eles têm que colocar umas algas que colocam para crescer, para ter até um pouquinho mais de proteína. E é muito comum no Brasil as pessoas acharem que ser vegano é comer alface, tomate e cenoura. E não é isso, né? Aí que a alimentação tem que ser muito mais rica e mais variada e mais balanceada. Inclusive suplementar, né? Quando é que é necessário? Acho que o médico, o profissional vai ali ver quando é que é necessária essa suplementação, né, doutora? Isso. Geralmente a gente vai suplementar a B12 quando ela está abaixo de 350. Ácido fólico, abaixo dos valores de referência mesmo, cada laboratório tem um. E a ferritina a gente tenta um alvo de pelo menos 80 a 100. Então, quando estiver abaixo disso, a gente geralmente entra com suplementação oral. E lembrando dos pacientes de cirurgia bariátrica, né? É muito comum hoje em dia fazer cirurgia bariátrica e os pacientes de bariátrica, como retira o fundo gástrico e ali não tem a produção do fator intrínseco, né? Que é o que dá a acidez típica do estômago. E aí essa falta dessa acidez impede a absorção do ferro e da B12. Então, nos pacientes de bariátrica, o ferro e a B12 não adianta ser ingeridos orais. E aí, nesse caso, tem que fazer suplementação de ferro endovenosa. E a B12 ela pode ser feita tanto intramuscular e hoje no mercado a gente também tem algumas formulações sublinguais. Porque essa via não vai ser absorvida, a via do trato gastrointestinal, né? Doutora, temos participação de ouvintes.
O Carlos Gouveia pergunta, ele diz assim: tenho anemia há muito tempo e já tratei várias vezes, mas sempre volta. O que pode ser? Como resolver por completo? Carlos, aí a gente vem naquela questão que eu falei. Provavelmente a causa não foi encontrada. Aí a gente teria que ver qual é o tipo da anemia. Se for ferropriva, é muito comum trato gastrointestinal. E às vezes, né, porque o homem não menstrua, né? Você pensando em anemia ferropriva. Às vezes, só a endoscopia colono não mostra o foco de sangramento. E hoje em dia tem alguns exames mais modernos para poder achar aonde está sendo o sangramento, se for uma anemia ferropriva. Você precisaria te aconselho a procurar um hematologista para poder achar a causa dessa anemia a fundo, porque se ela volta, a causa dela não foi estabelecida. Bom, só registrar a participação aqui, a gente acabou de falar, só também relembrar, porque às vezes a Shirley, de Jardim Vila Boa, começou a ouvir a gente agora, ela fala justamente da beterraba, pode ajudar a prevenir a anemia. A senhora falou, mas vamos repetir aqui para a Shirley. Isso, Shirley, bom dia. É muito comum falarem da beterraba. Os vegetais verdes escuros, couve, brócolis, rúcula, agrião, falamos até da ora pronobis, eles são mais ricos em ferro do que a própria beterraba. A beterraba é muito rica em açúcar, pode descompensar quem tem diabetes, e ela não tem tanto ferro assim. Ajuda, mas existem vegetais que são melhores e também as carnes vermelhas e as vísceras, né? Fígado, moela, coração, todos esses têm mais ferro do que a beterraba. Bom, falando um pouquinho sobre leucemia, quais são os sintomas? São semelhantes à anemia? A pessoa, por exemplo, que faz um hemograma, que já vê alguma alteração, assim, em que momento ali elas se diferenciam, por exemplo? Já dá para ter um diagnóstico, uma suspeita só pelo hemograma, doutora? Dá sim. O hemograma ele é dividido em 3 partes, né? Uma onde a gente vai olhar a série vermelha, que é a hemoglobina, que é com que dá cor ao sangue, e geralmente a anemia vai ter alteração só ali. A leucemia pode ter alteração tanto na parte da hemoglobina, quanto da, assim, a gente chama de série branca, que é a defesa, que é onde está geralmente o maior problema, quanto nas plaquetas. Então, geralmente, a leucemia dá uma alteração mais global no hemograma. Isso eu digo geralmente. Os sintomas são muito semelhantes, até porque não raro a leucemia cursa com anemia. E a leucemia ela é uma fraqueza progressiva e rápida. Geralmente acompanhada de febre, pode ter perda de peso exagerada ou não, ou pode ter uma sudorese característica da noite, né? É uma sudorese fria à noite, independente se está frio ou calor. Mas não necessariamente precisa de ter todos esses sintomas. Eu gosto de lembrar também que as leucemias mais temidas são as leucemias agudas, né? Que geralmente as linfóides agudas e as mieloides agudas, que são essas de instalação muito rápida. Mas a gente também tem as leucemias crônicas, e que às vezes o paciente pode não sentir nada, como a linfóide crônica e a mieloide crônica. E às vezes a linfóide crônica não precisa nem de ser tratada, ela basta ser acompanhada. E a maioria das pessoas não sabe disso. Então, assim, chegou, viu leucemia, já se desespera, e não necessariamente todas têm o mesmo caráter de gravidade. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. Quantos tipos são de leucemia, doutora? Então, assim, a grosso modo, nós temos 4 tipos de leucemia. Por que eu falo a grosso modo? Vou falar desses 4 tipos primeiros. Tem as agudas e as crônicas. São 2 agudas, as linfóides agudas e as mieloides agudas, que são diferenciadas por qual célula de defesa está o problema. E as linfóides crônicas e as mieloides crônicas. Então, as agudas são aquelas mais temidas, que muda muito a vida do paciente em uma semana, 10 dias. E as crônicas, às vezes, o paciente descobre por acaso. Por que eu falo a grosso modo? Porque hoje em dia a medicina está muito avançada. Então, hoje a gente subclassifica essas leucemias baseado nas análises genéticas e moleculares dela. Hoje o tratamento é muito individualizado, né? Então, aí a gente já destrincha, assim, muitos tipos de leucemia mesmo, com certeza mais de 10 tipos. Mas, a grosso modo, elas se dividem assim. Doutora, mais participação de ouvintes. A Maria, do Cidade Jardim, pergunta se existe alguma forma de prevenir a leucemia. Não tem. Assim, a gente sabe que existem alguns fatores associados
a predisposição, como exposição a benzeno, como exposição a agrotóxico, a produtos químicos. Isso geralmente pode levar a mutações genéticas a nível de medula óssea. E também algumas síndromes, né? Paciente com síndrome de Down, paciente com síndrome de Leu-Fraumeni, que é uma instabilidade genética muito grande, que são mais raras. Mas, a grosso modo, a maioria dos pacientes, a gente não tem uma maneira, assim, muito eficaz. Seria evitar agrotóxico, produtos químicos, produtos derivados do benzeno, radiação ionizante, mas a maioria dos pacientes a gente não identifica. Ele não fez nada, a gente não consegue identificar o que foi que levou a desenvolver essa leucemia, é o acaso. Em crianças, há um tipo de leucemia que ocorre mais? Os sintomas são semelhantes àqueles que a senhora já citou? Em crianças, os sintomas são semelhantes. Não raro também começam a aparecer manchas roxas do nada, sem a criança ter caído. E na infância é mais comum as linfóides agudas, que também são muito curáveis. Identificado esses sintomas, feito todos os exames e com o diagnóstico ali em mãos, quais são os principais tratamentos? Eu queria que a senhora falasse, porque imagino que cada uma é um tipo de tratamento diferente. A grosso modo, o tratamento é com quimioterapia, né? Cada tipo de leucemia, baseado em algumas alterações genéticas, você pode ou não associar alguns outros medicamentos, aí a gente vai entrar numa gama muito grande, mas basicamente as linfóides e as mieloides agudas, quimioterapia, o cabelo geralmente cai, né? Não é um tratamento simples, nem para o paciente e nem para a família, mas é possível de cura, sim. Agora, as crônicas, geralmente, assim, a LLC, a linfóide crônica, na maioria das vezes a gente observa e a gente só vai tratar em algumas situações específicas, onde a doença pode começar a mostrar que está ficando um pouco mais agressiva, quando está aumento de linfonodos, quando há aumento de fígado e de baço. O tratamento pode ser tanto com quimio endovenosa quanto oral. E na mieloide crônica, o tratamento é só com remédio oral, expectativa de vida geralmente igual à população geral, e a maioria das pessoas pensa, nossa, nunca imagina nem que aquela pessoa está tratando uma leucemia. Então, varia muito do tipo. Bom, são 10h46, a gente vai fazer mais um intervalo. Na volta a gente vai seguir falando mais sobre leucemia com a doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski, ela que é médica hematologista. CBN Goiânia. Apresentação: Natália Lima e Maísa Martins. Guia de Saúde. 10h48, a gente volta aqui com as últimas informações do Guia de Saúde. Está conosco a médica hematologista, a doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski. Estamos falando sobre leucemia, anemia, também campanha Julho Laranja. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a campanha que a gente tem aqui no país de doação de medula óssea. Muita gente já é doador, já faz parte do cadastro. Eu, por exemplo, faço há muitos anos. Para a pessoa fazer parte desse cadastro, o que ela precisa fazer, doutora? Isso, pode ser doador de medula óssea. Hoje em dia houve uma mudança. Hoje só se cadastra para ser doador de medula óssea de 18 a 35 anos de idade. E a pessoa permanece no cadastro até os 60 anos de idade. Para ser doador, basta procurar o hemocentro mais próximo de sua cidade. A gente tem um hemocentro aqui em Goiânia. É coletado um tubinho de sangue mesmo, igual para fazer hemograma. E aí, então, é feita a análise, né, do HLA, uma análise genética do doador. E essa análise vai para o REDOME, que é o Registro dos Doadores de Medula Óssea de forma espontânea. E ele fica lá, aguardando. Quando um paciente precisa, se ele não tem um doador familiar aparentado, a gente faz o registro da necessidade de transplante desse paciente no REREME, que é o registro dos receptores de medula óssea, e automaticamente é gerado um link via computador, né? Via avaliação do próprio REREME, e se é encontrado então um doador, entrado em contato com esse doador. É muito simples, é só um tubo de EDTA para poder se cadastrar.
uma dúvida que as pessoas têm e que elas confundem muito é que a medula óssea não é a medula nervosa, né? Então, ninguém pode justificar paraplégico nem nada disso numa doação de medula. O sangue é produzido no tutano do osso, isso é a medula óssea, aquela parte molinha de dentro do osso quando a gente come uma costelinha, por exemplo. Isso é o tutano do osso do bicho, de gente é igual. Então, em caso de um doador do cadastro ser acionado, existem duas formas dele doar. Ou ele vai em centro cirúrgico, faz uma anestesia parecida com a de mulher quando vai ganhar neném, e é retirada essas células direto do osso da bacia, não mexe na coluna. Ou ele recebe uma injeçãozinha por cerca de 5 dias e vai numa máquina que lembra uma máquina de hemodiálise e separa só as stem cells, que a gente fala, que são as sementinhas de medula, para então ser colocado no receptor. Geralmente é um procedimento muito tranquilo. E o que eu acho bem legal de falar é que, assim, quando você doa um rim, você fica sem aquele rim. Uma pessoa que doa medula, dentro de 15 a 30 dias, a medula dela está completamente restituída. E de complicações, que às vezes é umas questões que às vezes eles perguntam, no máximo um pouquinho de dor, coisa bem tranquila e tolerável, 1-2 dias depois da coleta, quando vai em centro cirúrgico, e que passa tranquilamente com paracetamol ou dipirona, não precisa nem de medicamento forte. Como é que está o nosso cadastro aqui no país? As pessoas estão mais conscientes, doutora? Isso aí a gente tem que dar parabéns. Hoje o Brasil é o 3º maior cadastro de doadores de medula óssea do mundo. Então nós temos um N muito grande de pessoas cadastradas. Isso é maravilhoso. A única coisa que a gente tem que lembrar é que quando faz o cadastro, se a pessoa muda de telefone ou de endereço, é importante atualizar esse cadastro. Esse cadastro pode ser feito no site do próprio REREME. Por quê? Porque às vezes encontra o doador pelo exame, né, pelo registro do cadastro, mas não consegue entrar em contato com ele para ele vir a doar. Então, é muito importante também as pessoas terem essa consciência, que se mudarem de estado, se mudarem o seu telefone, deixarem um cadastro atualizado. Uma última questão. A medula óssea, esse tratamento não é para todo tipo de leucemia, né, doutora? Isso. Tem as indicações precisas e também o transplante de medula não é só para leucemia. Então, precisam geralmente leucemias agudas, sejam elas linfóides ou mieloides, e não são todas as leucemias que precisam, mesmo nas agudas. A M3, por exemplo, ela é 80% curável ao primeiro tratamento e não indica transplante. E também pode ser usado para algumas doenças. Por exemplo, a aplasia de medula óssea, que é quando não é produzido esse sangue, entendeu? E agora está se usando em alguns pacientes de anemia falciforme também, mas é geralmente aparentados. Então, tem alguns outros tipos de doença, anemia de Fanconi, algumas coisas mais raras dentro da hematologia, onde o transplante de medula óssea também pode ser necessário. Doutora, muito obrigada por estar conosco aqui neste sábado, falando um pouquinho mais sobre leucemia, anemia, sobre tratamentos, sobre sintomas. A gente conversou um pouquinho mais sobre a campanha Junho Laranja. Excelente fim de semana para a senhora e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigado, Maísa. Obrigado, ouvintes da CBN. Queria só deixar um último recado. Claro. Por favor, também doem sangue. Lembrando que para as anemias agudas, pacientes que são baleados, esfaqueados, pacientes que sofreram acidente, pacientes que estão em tratamento de leucemia, que precisam de uma reposição de sangue rápido, não tem remédio. A necessidade é do concentrado de hemácias, né? E para cada bolsa de sangue, a gente pode ajudar mais de um paciente, porque a gente divide isso em sangue, plaqueta, plasma, então a gente pode ajudar mais de um paciente. Então, se você goza de boa saúde, tem entre 16 e 69 anos de idade, procure um banco de sangue, você vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Fernanda de Souza Meirelles Klutkowski, médica hematologista, conosco aqui no Guia de Saúde deste sábado. São 10h54, intervalo, na volta às últimas informações do CBN Goiânia. Guia de Saúde.